questão que eu separei foi uma questão de função do segundo grau, ok? E ela fala o seguinte, vamos lá. Um estudante, é uma questão do Enem de 2015, tá? Então essa prova aqui é de 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão. Então tem uma expressão aqui que é o coração da nossa questão. Ela é dada por T de H, certo? É dado por menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Desde já, gente, você já tem que entender. Eu tenho uma função do segundo grau, onde aqui está negativo. O primeiro termo, que é o A, referente ao H ao quadrado, é negativo. Então, essa parábola, essa função, ela é assim, ó, com cavidade voltada para baixo. Ok? Então, ela tem um ponto aqui que é chamado de ponto de máximo. Ok? Ele disse que T é a temperatura, onde H representa horas, então aqui horas do dia, e T a temperatura, ok? A temperatura interior, então a temperatura está em graus Celsius, então isso aqui é a temperatura e isso aqui são as horas, então H de hora, beleza. Sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Neste momento, ele deve retirar da estufa. A tabela associa os intervalos de graus Celsius como classificação de muito baixa, baixa, média, até que temperatura menor que 17, classificação é baixa, muito baixa. Temperatura entre 0 e 17, baixa. Temperatura 17 e 30, média. Aí pergunta, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior do estufa está classificada como? Então, a gente vai usar isso aqui, gente. Olha só. Então, vou sublinhar aqui de amarelo. Olha só. Quando a estufa atinge sua temperatura máxima, nesse momento ele deve retirar da estufa. Então, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa está na sua temperatura máxima. Então, quando isso aqui for máximo, ele vai ter o maior número de bactérias. Certo, pessoal? Então, o que a gente precisa de fazer nessa questão? Descobrir quanto que é esse T máximo. Então, se esse T está antes da igualdade, teoricamente, na função tradicional, é o meu y vértice que eu estou procurando. Quando eu descobrir meu y vértice, eu vou estar descobrindo qual é a sua temperatura aqui em grau Celsius, ok? Então, eu posso fazer de várias formas. Eu prefiro fazer assim. Esse cara aqui é o H, né? Eles estão depois da igualdade. Eu tenho a minha interpretação pode ser que isso aqui são os x's da função. Então, o que eu quero dizer com vocês? Que quando eu achar o x vértice, o resultado dele vai ser y vértice. Então, tem um par ordenado de x vértice com y vértice, ok? Então, eu tenho algumas fórmulas, né, que eu posso usar. Exemplo, se eu quisesse usar o y vértice de cara, eu ia ter menos delta sobre 4a, beleza? Só substituir aqui, só que o delta já, por sua vez, é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o x vértice primeiro, que a fórmula é mais fácil, é menos b sobre 2a. Então, acompanha comigo. O b vale 22, então menos 22 sobre 2 vezes 1. 2 vezes menos 1, aqui é o a, ok? Então, eu vou ter menos 22 sobre menos 2, que vai dar, menos com menos mais, vai dar 11. Então, galera, para encontrar o y vértice, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir na função t o h valendo 11. Que o meu x vértice, na verdade, é um h vértice. Ok? Que o x está fazendo papel de h. O h está fazendo papel de x. Então, vou substituir na função 11. Então, vai ser um cálculo fácil para fazer para mim não usar fórmula difícil, né? Então, eu vou ter esse resultado aqui. Ok?
fazendo o cálculo aqui de uma vez, eu vou ter o seguinte resultado. É um cálculo que não é tão difícil para fazer, não gravei tanta fórmula, e o resultado deu 36. Ou seja, a temperatura em 11 dias, em 11 horas, né, que H é horas do dia, ele tem 36 graus Celsius, justamente nesse momento aqui, ok? Nesse instante aqui. Então, a temperatura é 36 graus Celsius. Eu procuro aqui, onde está o 36? 36 está aqui, ó, entre 30 e 43. Então, é alta. Ok? Nesse instante aqui, intervalo de temperatura. Então, é nessa temperatura aqui que ele vai ter o maior número de bactérias. Então, a alternativa é a letra D. Então, é uma questão de função de segundo grau que trabalhou os conceitos de ponto máximo barra mínimo. Nesse caso, foi máximo, porque a parábola era com cavidade voltada para baixo. Deu para entender, gente? Se eu quisesse usar essa forma direta, eu iria encontrar. Mas eu optei por utilizar essa aqui, que é mais fácil, na minha opinião, né? Não usei fórmula de Bhaskara, porque eu não precisei de raiz, eu já usei direto essa forma. Achei o 11. Quando eu acho 11, eu preciso do y vértice. Ué, quando eu tenho x vértice, é só você substituir na função o valor que você vai ter o y vértice. Ok? Então, esse é o resultado. 36, analisou a tabela. Então, é um pouco de função de segundo grau e você também analisa um pouco uma espécie de tabela. Então, é isso, pessoal. Eu já tenho essa resolução no canal de outra forma, talvez, específica para essa questão. Procurem lá, eu vou deixar a descrição desse vídeo, a descrição desse vídeo que eu já resolvi na descrição do vídeo, ok? O link, né? Então vamos lá, pessoal.